pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o Espiritismo para a libertadora doutrina dos Espíritos. Olá, boa noite, nosso querido irmão José Henrique Rubim. É um prazer enorme tê-lo conosco hoje aqui no Zio da Gama. Prazer é todo meu, minha irmã. É uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos. Que maravilha! Então, meu querido, nós vamos dar boa noite também para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, nesse horário, e também aqueles que não podem estar assistindo agora e que possam em outro momento. E nosso irmão José Henrique, ele é de Nova Friburgo, ele é diretor da Aliança Médica Espírita de Nova Friburgo, e já esteve conosco nos honrando com suas maravilhosas palestras. Então, hoje é um tema muito oportuno e que nós vamos todos aprender com ele. Então, nesse momento, nós vamos pedir a todos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, e vamos agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos e juntos aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e agradecer por tudo, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, Senhor. Aqueles irmãos mais necessitados, que sejam abençoados nesse momento de muita paz e de muito amor. Pedimos à nossa mentora Zio da Gama que possa inspirar nosso querido irmão José Henrique, que vai trazer o seu trabalho, que com certeza foi feito com muita dedicação. Agradecemos e pedimos também que possamos estar com o pensamento e com o coração abertos para essa aprendizagem, que vai ser muito importante para todos nós. E assim, Senhor, mais uma vez, te agradecemos e pedimos que continue nos abençoando. E que assim seja, graças a Deus. Então, a palavra é toda sua, José. Obrigado, minha querida irmã, de coração. É um prazer imenso, depois de um longo estio, onde estivemos separados, não é? Pelo tempo, mas o tempo nós sabemos que é relativo. Como diz Einstein, tempo e espaço são relativos. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu queria aqui dividir com todos. Nós buscamos a atemporalidade no tempo de nossos corações. Ou seja, nossos corações pulsam num tempo,
Mas como estamos nos espiritualizando, estamos em busca da atemporalidade, onde não há tempo, onde o espírito vive em sua plenitude. Então, queria deixar aqui um abraço a todos do Zil da Gama, a todos os participantes, a todos os amigos, meu querido João, de longa data, né? Sempre fomos amigos, a sua querida esposa, suas filhas, enfim. E hoje vamos falar de um assunto importante. Antes de compartilharmos a tela, para que vocês possam acompanhar, que é a importância da mediunidade na conversão. O que é a conversão? Os gregos chamam de metanoia. Os franceses chamam de metanoiete. Ou seja, além do conhecido. O ego, a nossa consciência, lida com o que é conhecido, com o que lhe apraz, onde estão ali evidenciadas todas as nossas crenças e valores, mas ainda distante da nossa realidade psíquica, chamando isto de self, a totalidade no linguajar junguiano. Carl Gustav Jung, sabemos, foi discípulo de Freud. Então, precisamos criar uma ponte, como diz Joana de Ângelis, entre o ego, a nossa consciência, e o que está lá sepultado no nosso inconsciente. Esse processo chamamos de conversão. Metanoia, segundo os gregos. E por que a mediunidade está sendo aqui trazida? Porque através de um estudo que eu extraí da Revista Espírita, de 1858, nós podemos ali entender a importância da comunicação mediúnica para o processo de conversão, de ir além do conhecido. Porque é através da conversão, naquele momento de aceitação da nossa realidade, porque não basta nos conhecermos, é necessário nos aceitarmos. E aí, então, através dessa humilde aceitação, vamos nos propor as mudanças, as transformações, as metamorfoses. Está aí o caminho sensacional da transformação, da ascensão espiritual, da espiritualização a que todos nós estamos destinados. E o nosso estudo se baseia num pai que desencarnou, extremamente materialista, se comunicando pela evocação ao seu filho, que era mais materialista que o pai. Desabam aqueles conceitos materialistas rígidos mediante a fidedigna comunicação. O pai, no mundo espiritual, passando a entender quanto ele desperdiçou seu tempo nas suas ideias materialistas, conservadoras, ortodoxas. E o filho, mediante a comunicação do pai, fez desabar também aquele telhado rígido dos seus compartimentos vistos apenas pelo ângulo do materialismo. Então é algo muito interessante e que vamos aqui dividir nesse momento. Então vamos compartilhar a tela para que todos possam acompanhar esse estudo. Aqui está. A importância da mediunidade na conversão, mas lá na Revista Espírita, o título é um pouco diferente, eu trouxe aqui o título original, A Morte e as Consequências Além Túmulo. Exatamente havendo a conversão do encarnado, do filho materialista encarnado, mediante uma comunicação do seu pai. Então vejamos, vamos acompanhar
A miúde, esse belíssimo capítulo que está, como vocês estão vendo, na Revista Espírita de 1858. É o primeiro volume. Então, o senhor que designaremos, nos fala Kardec, sob o nome de Georges, farmacêutico de uma cidade do sul, tinha há pouco perdido seu pai. Seu pai desencarnou, objeto de toda a sua ternura e de profunda veneração. O pai, o senhor Jorge, pai, unia a uma instrução muito extensa, era um homem muito culto, muito letrado, todas as qualidades que fazem um homem de bem, embora professando opiniões muito materialistas. E aqui nós vemos, com essa colocação de Kardec, que o que importa verdadeiramente é ser um homem de bem. Um homem que trilha o caminho que o Cristo nos deixou. Ser um homem correto, honesto, sincero e humilde. Então era um homem intelectualizado e um homem de bem, embora professando opiniões muito materialistas. Opiniões essas que se romperam, que se derruíram, mediante o mundo espiritual em que ele se encontrava. E seu filho, então, partilhava esse respeito e mesmo ultrapassava as ideias de seu pai. Era mais materialista. Por isso, nosso título, a importância da mediunidade na conversão. Porque ele acabou se convertendo e se tornando um profundo adepto do espiritismo. E por conta disso, ele duvidava de tudo. De Deus, da alma, da vida futura. Pois, afinal, o espiritismo não poderia admitir com tais pensamentos. Mas ele começou a ler o livro dos espíritos. Esse foi o ponto-chave. A gente diz que é o abre-alas para cair aquelas concepções, aqueles conceitos ortodoxos, materialistas, obsoletos. Entretanto, produziu nele uma certa reação. Aliás, diga-se de passagem, quem lê o Livro dos Espíritos consegue ler ou entender algo, não será mais a mesma pessoa. E foi o que aconteceu com George, filho. Corroborada por uma conversa direta que tivemos com ele. Sim, disse ele, o filho, meu pai poderia responder, não duvido mais. Já não havia mais dúvidas na existência e na sobrevivência da alma. A mediunidade. E, consequentemente, a sua conversão, a sua mudança. Tornou-se, então, adeso à doutrina dos espíritos. Por isso, foi então que teve lugar a evocação, que vamos narrar e da qual encontraremos mais de um ensinamento. E começou a evocação. Por sinal, lindíssima. Em nome do Todo-Poderoso Espírito de meu Pai. Olhem só, um materialista. Espírito de meu Pai. Peço que vos manifesteis. Estais perto de mim? E o pai desencarnado respondeu, sim. Por que não vos manifestais diretamente a mim, quando nos amamos tanto? E o pai, então criterioso, sensato, respondeu, mais tarde. Poderemos nos reencontrar um dia? Sim, logo. Amar-nos-emos como nessa vida? E o pai respondeu, mas o amor vai sendo elaborado, o amor vai sendo expandido, o amor irrestrito, o amor onde não existem lacunas, medos, inseguranças, instabilidades,
dominações, controles. É um amor que ocupa todos os espaços, quando é o legítimo amor. Em qual meio estás? Ele respondeu, eu sou feliz. Nos parece um contraponto, uma contradição. Um espírito materialista já feliz? Mas não vamos esquecer que era um homem, além de letrado, era um homem do bem. Isto é que prevalece. Ser um homem voltado para as boas ações. Estás reencarnado ou errante? E ele respondeu, errante por pouco tempo. Certamente já se preparando para uma nova encarnação. Aí não podemos deixar, apenas a título de ilustrar a nossa apresentação, ir lá no Livro dos Espíritos, da Vida Futura, segunda parte, capítulo 6, que fala dos espíritos errantes, para não esquecermos. E Kardec assim pergunta à espiritualidade: o que é a alma no intervalo das encarnações? E claramente a espiritualidade respondeu: espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Ou seja, preparando-se pacientemente, calmamente para uma nova encarnação. E quanto podem durar esses intervalos? Pergunta Kardec. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Vejam bem, no nosso tempo. Milhares de séculos que parecem uma eternidade. Para o mundo espiritual, pouco representa. Milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Está claro aí o processo evolutivo. As nossas destinações. Fomos destinados a chegarmos aonde Jesus chegou. Espírito puro, a perfeição relativa. Aonde ali o perispírito, acompanhando esta alma, também se purifica, a tal ponto que não temos analogia para entender um processo aparentemente homogêneo do corpo espiritual com a alma. Segundo Kardec, nós vemos isso no Livro dos Espíritos, a alma e seu corpo, o corpo espiritual que acompanha, ele é imperecível, a evolução da alma, nós denominamos de espírito. Está muito claro, segundo Allan Kardec, que espírito e alma, embora muitos misturem e confundam, não são mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Alma, princípio inteligente. Espírito, princípio inteligente com seu corpo. Voltando aqui à Revista Espírita. Que sensação experimentastes quando deixaste vosso envoltório corporal? E o pai respondeu, de perturbação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isto. Quanto tempo durou essa perturbação? Pouco para mim, muito para ti. Afinal, são tempos diferentes. Podeis avaliar a duração dessa perturbação segundo a nossa maneira de contar? E o pai respondeu, 10 anos para ti, 10 minutos para mim. Vejam que diferença. Mas não faz esse tempo que vos perdi, pois não faz senão 4 meses. E o pai respondeu, se tu, vivente, tivesses se colocado em meu lugar, ou seja, desencarnado, teria sentido esse tempo. A diferença.
Repetindo o que Einstein nos disse: tempo e espaço são relativos. Muito bem, vamos à perturbação. Nós sabemos que o espírito, ao desencarnar, ele passa, de acordo com a sua evolução espiritual, por um momento confuso, um momento de perturbação que chamaríamos de uma perturbação dimensional, que uns vão passar mais, outros vão passar menos. Mas eu queria fazer aqui uma referência a outra perturbação. Por quê? Nós temos o que chamamos, segundo André Luiz, que tem um capítulo sobre esse tema, nos domínios da mediunidade, nos falando de fixações mentais. Todos nós carregamos essas fixações. São aquelas ideias fixas. Uns de culpa, outros de medo, outros de raiva, outros de intolerância, outros de mágoa. Muitos vivem ao derredor dessas fixações mentais. E alimentamos isto. Quando chegamos no mundo espiritual, estas energias atraem as energias perispiríticas para exatamente alimentar essas fixações. Tal é o nosso estado condicionante. Somos condicionados. E aí isso provoca o que chamamos de uma lassidão, um certo torpor, por haver um processo de desabastecimento energético. Por isso que os espíritos dormem. Tem um capítulo no livro Os Mensageiros que fala sobre isso, os que dormem. E quando a gente dorme, a gente sonha. Como André Luiz sonhou com sua mãe. E aí, então, geralmente, pelo fato de ele estar com essas fixações mentais, vêm os pesadelos, vêm as lembranças de existências anteriores. E aí, então, ele desperta. E quando ele desperta, ele cai diante da sua realidade. É o processo de recapitulação, muito bem descrito por Ernesto Bozano no livro A Crise da Morte. E aí, então, ele entra num processo de alucinação, de perturbação psíquica, perturbação espiritual. E sai correndo, desesperado, como André Luiz nos fala. Até que ele vai ser acolhido, vai ser amparado, vai ser escolado, para que então ele comece a compreender a necessidade das mudanças. E por isso nós trouxemos aqui, lá do Livro dos Espíritos, no 3º capítulo, parte 2ª, que fala da perturbação. Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Questão 163 de O Livro dos Espíritos. E imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. É a mudança dimensional. Não, Kardec não está fazendo aqui referência ao processo de insanidade espiritual, as perturbações psíquicas. Apenas a mudança, o traslado do espírito, ou seja, da alma com seu corpo, tendo havido a ruptura dos laços que o prendiam ao corpo. E essa perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, respondem os amigos espirituais. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado, e isso é uma convocação para que nos purifiquemos, para que nos transformemos, para a conversão, olhem só, para a metanoia, e, consequentemente, a metamorfose, a mudança. Então, aquele que já está neste processo, não é que ele já seja puro, ele se reconhece quase imediatamente.
pois que se libertou da matéria, das influências materiais, das forças materiais, antes que cessasse a vida do corpo. Ou seja, fez o trabalho aqui, quando encarnado. Então, quando nós já compreendemos isto, sabendo que vamos passar por momentos de perturbação, isso é um verdadeiro despertar para que já nos modifiquemos. Como disse Paulo, desperta, ó tu que dormes. Sair da letargia, sair da inércia, acordar e, consequentemente, começarmos a promover as mudanças. Aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. E Kardec então pergunta: o conhecimento do Espiritismo, consolador prometido por Jesus, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Respondem os amigos espirituais, os luminares, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Mas a prática do bem, e aí vamos lembrar do materialista George, que praticava o bem, embora fosse materialista. Então, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Está claro tudo isto. E Allan Kardec, então, comentando a questão 165, nos diz: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. A mudança, né? Aquela mudança dimensional, de algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. E quando assim o entra, ele será cometido por uma outra perturbação. Ou seja, a sua realidade, as suas sombras, os seus quesitos não cumpridos de ascensão espiritual. Então ele vai estar diante de si próprio. Este é o grande tribunal, muito bem explicado pela doutrina espírita. Então ele se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. E aí então, lentamente, a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. Quando esse passado não é digno, não foi produtivo, ele entra realmente num estado de desequilíbrio, para que depois, então, ele procure se equilibrar, ele procure entender e compreender para a preparação para uma futura encarnação. Então, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. E aqui temos que, então, exaltar, enaltecer essa doutrina que nos faz compreender a fé raciocinada, a fé que nos mostra pela racionalidade, pela razão, pelo poder da razão, o que nos aguarda. O futuro promissor, fazendo com que nós encaremos a dor, o sofrimento,
com mais tranquilidade, com mais serenidade, entendendo que, como disse Maria, e Emmanuel transmitiu isso para o Chico, tudo passará. Então, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. O homem um tranquilo despertar. Agora, para aquele cuja consciência ainda não está pura, olhem só, a perturbação aí é cheia de ansiedade e de angústias. Ou seja, ele passou por aquele momento dimensional da mudança da matéria para o mundo espiritual. E aí, então, ele vai lidar com as suas ansiedades, com as suas angústias, com o seu orgulho, com o seu egoísmo, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Aí vamos lembrar exatamente o que foi dito nos domínios da mediunidade, esse capítulo interessantíssimo em torno da fixação mental. É muito importante nós citarmos isto, porque, de certa forma, todos carregamos fixações, os nossos condicionamentos, as nossas estratificações mentais. E é preciso, companheiros, que entendamos isto. Pelo trabalho do autoconhecimento, pelo trabalho da autoaceitação. E aí inicia-se a conversão, para chegarmos à reparação dos nossos erros e dos nossos equívocos. Vamos ver o que Aulus nos diz. É imprescindível compreender que, depois da morte, no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Olhem como isto é importante. A ideia fixa, deplorável, pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Nos paralisamos no tempo. Quando estamos com aquela ideia, aquela mágoa, aquela culpa, aquela vingança, nós estamos simplesmente estagnados no tempo, querendo que aquelas situações mentais sejam, de certa forma, atendidas. Chegados a essa fase, o tempo como se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto doloroso, desse ponto nevrálgico do nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão, desânimo que caracteriza o processo depressivo, por exemplo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode mobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra. Quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Então vejam como isto é grave, como isto é importante. E é exatamente isso que nós vamos trasladar para o mundo espiritual. E esta fixação mental, seja ela qual for, de paixão, desânimo, crueldade, vai nos assolar, levando aos desequilíbrios psíquicos e espirituais, o que caracterizamos aqui como perturbação. E quando a morte nos surpreende, diz Aulus, nessas condições, acentuando-se-nos, então, a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação. Olhem só, a suprema renúncia. O negar-se a si mesmo que Jesus nos fala. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar seus valores, negar seus apegos,
negar suas crenças, negar seus valores. Quando não o fazemos, estaremos nos emaranhando nos processos de fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive, por lhes faltar a força, a vontade, o querer, a fé, a confiança. Aliás, que esse espírito teme, porque em verdade ele teme fracassar. Se existe um grande medo para o espírito, encarnado ou desencarnado, é o medo de fracassar, o medo de errar, porque seu orgulho não lhe o permite aceitar a falha, o fracasso, a derrota. Tal o seu grau de prepotência e arrogância. Então, não se interessando por outro assunto, a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, ensimesmando-se, é semelhante ao animal, como disse, no sono letárgico da hibernação. Por extrair as energias para alimentar o seu estado de fixidez, ele extrai então as energias e entra num processo de lassidão. É o que está dito aqui, o sono letárgico da hibernação. E Aulus, então, mais à frente diz: sim, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza além do túmulo, como todo espírito que dorme, sofre angustiosos pesadelos, relembrando seu passado delituoso desta ou de outras encarnações, e vai despertar, quase sempre em plena alienação mental, perturbação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões que ele julga encontrar a própria felicidade, profundo estado de ilusão. Voltando então à nossa revista espírita, essa comunicação extraordinária do pai para o filho, que realmente é comovente. Credes agora em um Deus justo e bom? Perguntou o filho para o pai. Ele disse sim. Nele acreditáveis quando vivo na terra? Dele tinha presciência, mas não acreditava nele. Deus é todo-poderoso. Não me levei até ele para medir sua força. Só ele conhece os limites da sua força. Olhem o que o pai, materialista, quando encarnado, respondeu. Porque só ele é seu igual. Só Deus é Deus. Só ele é seu igual. Ocupas-te com os homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados segundo os nossos atos? E o pai respondeu: se fazes o mal, sofrê-lo-ás. Sereis recompensados se fizer o bem? E o pai respondeu: avançarás em teu caminho. Vejam aí já o processo de sedução, de solidez, que vai tocar profundamente a alma do filho, que já está num processo de mudança, já está num processo de conversão. Avançarás em teu caminho. Estou no bom caminho? E o pai disse: faze o bem, e nele estarás. O homem de bem. Isso é o mais importante. Eu creio ser bom, mas seria melhor se devesse um dia vos encontrar como recompensa? E o pai disse: que esse pensamento te sustente e encoraje. Meu filho será bom como seu avô? O filho do filho, né? Será tão bom quanto o avô desencarnado? Olhem o que o Jorge Pai respondeu. Desenvolva suas virtudes, sufoque seus vícios. Ou seja, eduque.
É a educação, conjunto de hábitos adquiridos, como nos fala Kardec. A importância da educação. Muitas vezes me perguntam, nas minhas apresentações, nos meus seminários, as pessoas um tanto desapontadas, desiludidas com este mundo, qual é a salvação? Qual é exatamente o caminho da salvação diante de tantas turbulências? E eu respondo: a educação. Educação do espírito. A educação moral. A intelectual é importante, mas a moral é muito mais importante. E a educação moral inicia-se no lar. Num pai austero, firme em suas convicções. Exatamente o mundo se encontra nessas condições por faltar a educação. Não podia crer que nos comunicássemos assim neste momento, tão maravilhoso isso me parecia. E o pai disse: de onde vem tua dúvida? Ou seja, caíram as dúvidas com relação à existência, à sobrevivência da alma, convencendo esse filho antimaterialista. De onde vem tua dúvida? De que, partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria? E o pai perguntou: vês à noite o que vês de dia? Olha que interessante. Ou seja, a consciência, né, do dia, se ele vê à noite. Se ele observa as sombras, as obscuridades da alma. Muito bem colocada essa afirmação do pai. Estou, pois, na noite, ó meu pai. Sim, assim como todos nós ainda estamos na noite do espírito, para que venha a aurora, para que a aurora chegue nos iluminando, trazendo simbolicamente os raios solares que nos aquecerão e nos iluminarão. Aliás, isso é um simbolismo, porque essa luz está em nós. Faça de ti a tua luz, pois todos nós temos o Deus interno. Vós sois deuses, como disse o Mestre Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Que vedes de mais maravilhoso? E o pai, então, explique-se melhor. Haveis reencontrado minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana, todas desencarnadas? Eu as revi, disse o pai. Vede-as quando quereis? Sim, nem todos têm essa oportunidade. Então vejam aí já o grau de elevação desse espírito, mesmo tendo sido materialista. E a voz é a voz penosa ou agradável que me comunique assim convosco? E o pai respondeu: é uma felicidade para mim se posso levar-te ao bem. Olha que coisa linda. Como poderia fazer, voltando para casa, para comunicar convosco o que me faz tão feliz? Isso serviria para melhor me conduzir? Me ajudaria melhor a elevar meus filhos? Vejam a importância desta comunicação. Por isso eu coloquei o título: a importância da mediunidade e da conversão. Grandes mudanças já ocorrendo. E o pai então respondeu: cada vez que o movimento levar-te ao bem, sou eu. Serei eu que te inspirarei. Há algo mais abençoado, mais acolhedor do que uma resposta dessas? A alma treme diante de uma comunicação nesse sentido. Tenho medo de vos importunar. Fale ainda se queres. Uma vez que mo permitis, vos endereçarei ainda algumas perguntas. De qual doença morrestes? Aí vem a curiosidade. E o pai respondeu: minha prova estava em seu final. Pouco importa que doença fosse, ou que era, minha prova estava em seu final.
Onde contraístes o depósito pulmonar que se formou? Pouco importa, respondeu o pai. O corpo não é nada. O espírito é tudo. Vejam que doutrinação. Para um filho materialista, também. De qual natureza é a enfermidade que me desperta tão frequentemente à noite? O filho tem uma doença. E o pai respondeu: sabê-lo-ás mais tarde. Tudo no seu tempo. Creio que minha doença é grave e queria ainda viver para os meus filhos. E o pai disse: ela não o é. O coração do homem é uma máquina para a vida. Deixe a natureza operar. Mas parece ser um problema cardíaco. O coração é uma máquina para a vida. Mas deixe a natureza operar. Deixe as coisas acontecerem no seu devido tempo. Não se precipite. Uma vez que estás presente, sob que forma estás? Ele respondeu, pai, sob a aparência da minha forma corporal. Ou seja, sabemos a ação mental na matéria sutil, no perispírito, para dar a forma, a aparência da forma corporal. Estás em um lugar determinado? Ele respondeu, sim, atrás de Hermance Dufour, o médium. Hermance Dufour, médium de Kardec, todos nós conhecemos. Poderiam nos aparecer visivelmente? Para quê? Terias medo. Olhem só. Ou seja, aparecer trazendo suas chagas, trazendo suas feridas, as feridas da alma. E o pai, então, prudentemente respondeu, para quê? Terias medo. Vede-nos todos aqui reunidos? Sim. Tendes uma opinião sobre cada um de nós aqui presente? Sim. Gostaria de dizer-nos alguma coisa a cada um de nós? E o pai perguntou, em que sentido me fazes essa pergunta? Quero dizer no ponto de vista moral. E o pai então respondeu, calma, tudo no seu tempo. Em outra ocasião, basta por hoje. O espírito assim, conciso, aliás, é uma qualidade dos espíritos mais evoluídos. Eles são concisos. Eles não se alongam muito. Aliás, é algo que nós temos que, trabalhando em mesa medianímica, estarmos sempre atentos, vigilantes. Espíritos que se demoram em suas respostas, são lentos, né? Tomemos muito cuidado. Os espíritos mais evoluídos são concisos. Muito bem. O efeito, então, já nos encaminhando para o término da nossa apresentação, sobre o Sr. George, por essa comunicação, foi imenso. Uma luz inteiramente nova parecia já iluminar suas ideias. Olhem a mudança. Olhem a mediunidade, a importância da mediunidade na conversão do filho, na metanoia. Uma sessão que teve no dia seguinte com a senhora Roger, que era uma sonâmbula, a mediunidade sonambúlica, acabou por dissipar o pouco de dúvidas, as dúvidas que restavam, que poderia lhe restar. Eis então um extrato, a carta que nos escreveu a esse respeito, o Jorge Filho, para Allan Kardec. Essa senhora, a senhora Roger, espontaneamente entrou em detalhes comigo. A médium sonambúlica, bastante precisos, como caracteriza a mediunidade sonambúlica. Com respeito ao meu pai, a minha mãe, meus filhos, minha saúde, descreveu com uma tal exatidão todas as circunstâncias da minha vida, lembrando mesmo de fatos que, desde há muito tempo, haviam escapado da minha memória. Existe maior evidência do que isto? Maior comprovação?
essa mediunidade trazendo esses detalhes, essas nuances, esses meandros, deu-me em uma palavra provas tão patentes dessa maravilhosa faculdade, da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, ou seja, aqueles portadores da faculdade anímica chamada de sonambulismo e a mediunidade, ou seja, o contato fidedigno entre esses sonâmbulos e o mundo espiritual. Por isso são considerados sonâmbulos lúcidos. Agora, interessante como o filho, já tendo estudado a doutrina espírita, já coloca com muita certeza, com muita convicção, aquilo que já foi estudado por ele. Que a reação, então, de ideias se completou em mim desde esse momento. Na evocação, meu pai revelou-me sua presença. Na sessão sonambúlica, eu era, por assim dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma. Algo mais contundente que isto, perguntamos. Ser testemunha de uma vida extrafísica, a vida da alma, através desta faculdade belíssima que é a faculdade medianímica. Eu digo medianímica, é um termo mais correto, porque tem sempre a participação do médium, o colorido do médium. Então não falo faculdade mediúnica, falo medianímica. Então, para descrever com tanta minúcia e exatidão, e a 200 léguas de distância, o que não era conhecido senão por mim, era preciso vê-lo. Ora, uma vez que não podia ser com os olhos do corpo, haveria, pois, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas, tal a fidedignidade do sonambulismo e da mediunidade sonambúlica e as coisas ausentes, e que ela não havia jamais visto. Haveria, pois, alguma coisa fora da matéria, que poderia ser essa alguma coisa, senão o que se chama a alma, o ser inteligente, cujo corpo não é senão o envoltório. Já mudanças aí à vista. O corpo que ele professava tanto no seu materialismo, já considerando que não é senão o envoltório, mas cuja ação se estende muito mais além da nossa esfera de atividade. Hoje o senhor George não somente não é mais materialista, vejam que maravilha, mas é um dos mais fervorosos e mais zelosos adeptos do espiritismo, onde está duplamente feliz, pela confiança que lhe inspira agora o futuro, o que o aguarda, o futuro por vindouro, e pelo prazer motivado que encontra para fazer o bem. As mudanças promovidas pela conversão, o além do conhecido, a metanoia. Então, essa evocação muito simples ao primeiro contato não é menos notável, com mais algumas apreciações. O caráter do Sr. George, pai, se reflete em suas respostas, como disse, breves e sentenciosas, que eram de seus hábitos. Normalmente, quando encarnado, ele falava pouco, não dizia nunca uma palavra inútil. Mas não é mais o cético quem fala, reconhece seu erro. Então vejam a transformação do pai e, subsequentemente, a transformação do filho, a sua conversão. Seu espírito é mais livre, mais clarividente, que pinta a unidade e o poder de Deus por estas admiráveis palavras. Só Ele, Deus, é seu igual. É aquele que em vida atribuía tudo à matéria e que diz agora, lembremos, o corpo não é nada,
O Espírito é tudo. E esta outra frase sublime: vês à noite o que vês de dia? Já apurou a visão para buscar esses obscurecimentos que estão em todos nós? São os nossos delitos morais, as nossas sombras? Então, para o observador atento, tudo tem uma importância. E é assim que encontra a cada passo a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos. Então, queridos irmãos, que belíssima comunicação que trouxemos aqui para a conversão do filho e de um pai antimaterialista, mas que, ao se divisar como espírito desencarnado, promoveu profundas mudanças também. Mas era um homem de bem, era um homem que professava o bem. Então, o título veio a calhar: a importância, a prioridade da conversão. Porque esta comunicação ela se propôs às mudanças. Do pai, em profunda mudança. E do filho também em suas transformações. Então, creio que a gente conseguiu dar o recado exatamente o que a revista Espírita nos trouxe através das mãos carinhosas de Allan Kardec, que se utilizava exatamente dos ensaios do seu laboratório para que, por esta metodologia que ele aplicava de análise, de comparação de vários médiuns, para daí extrair, pelas suas pesquisas, os conteúdos compondo a nossa doutrina espírita. Então, só temos a agradecer quando estudamos essa revista espírita, e eu proponho a que todos revejam essa coleção maravilhosa. Eu faço esse trabalho constantemente em outras instituições, estudarmos a revista espírita. Então, queridos irmãos, a hora já nos alcança. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos plenifique, que possamos estar em paz. Como ele mesmo disse, aonde chegava, em hebraico, Shalom, Shalom, Shalom. Sejam plenos, que a paz seja plena aos homens de boa vontade. Passemos a palavra à nossa irmã com profunda gratidão por este momento doutrinário, por este momento de luz. Graças a Deus e que assim seja. Querido irmão José Henrique, que beleza de estudo, como estamos agradecidos por esses momentos que aqui passamos, ouvindo todas essas reflexões magníficas, porque realmente o Espiritismo é para que conheçamos o mundo espiritual. E é através do Livro dos Espíritos, das revistas espíritas, é que vamos tendo esses conhecimentos. Então, agradecemos, mas com muito amor, com muito carinho, esse trabalho de tanta dedicação. Muito obrigada. E nesse momento, então, nós convidamos esses amigos, que são inúmeros e que estão nos acompanhando. Eu estou lembrando aqui do Ronaldo, lá de Porto Velho, que tem uma amizade muito grande pelo Senhor. Então, a esses irmãos que estiveram conosco, vamos agora elevando o nosso pensamento e agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de nos enriquecermos de tantos conhecimentos que são necessários, pois somos espíritos, precisamos conhecer aquilo que vamos futuramente também passarmos
pois esses ensinamentos vão nos dando o conhecimento necessário para essa vida futura. Agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, que inspirou o nosso querido irmão José Henrique, que trouxe esse trabalho belíssimo para que possamos refletir e acompanhar o que ele nos indicou. Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que estiveram conosco e que muitos possam ter conhecimento dessa palestra, que ela possa percorrer vários países até, e que todos recebam essas bênçãos que nós pedimos a todo instante. Jesus nos ilumine e ampare, e que assim seja, graças a Deus. Doutor Zé Henrique, aquele abraço muito grande de agradecimento do Zilda Gama. Um beijo enorme. Eu que agradeço, um beijo a todos e um abraço carinhoso ao meu amigo Ronaldo também. Muito obrigada. Audio Jungle.